Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco mais sobre alguns dispositivos de rede. Vamos começar falando sobre a placa de rede. A placa de rede é uma placa de circuitos impresso que se encaixa no slot de expansão do barramento da placa-mãe do computador ou em um dispositivo periférico. Ela é também chamada de NIC, Network Interface Card. Já falamos sobre isso. Em computadores, laptops ou netbooks, as placas de rede são normalmente do tamanho de uma placa PCM-CIA. Sua função é adaptar o dispositivo de host ao meio de rede. Além de ser responsável por receber os quadros enviados pela camada física e transmitir os dados pelo cabeamento da rede, a placa de rede é responsável pela codificação dos bits e também pelo uso do protocolo CSMA/CD. Este é o exemplo de uma placa de rede utilizada através de um slot chamado PCI Express. E temos ali dois conectores RJ45. Os meios físicos. A função básica do meio físico é carregar o fluxo de informações na forma de bits ou bytes. O cabo par trançado, a fibra óptica e até mesmo o espaço livre, ou seja, a atmosfera, podem transportar sinais de dados. No entanto, o principal meio que iremos estudar é o cabo par trançado, ou Cat5e ou Cat6, estes dispositivos pertencentes à camada 1 do modelo OSI. Então temos aqui o exemplo de um cabo par trançado. Pessoal, o cabo se chama par trançado, primeiro porque ele é dividido em 4 pares, totalizando 8 fios, e cada par é trançado entre si. Então nós temos o par marrom, que é constituído de um fio marrom e de um outro fio marrom claro em algumas situações, ou fio branco com uma listra marrom, como é o nosso exemplo aí. Nós utilizamos o termo marrom e branco do marrom, verde e branco do verde, laranja e branco do laranja e azul e branco do azul. Você pode chamar da forma que você quiser. Nós temos também os cabos de fibra óptica, que são revestimento, e por dentro desse revestimento passam as fibras ópticas, e nós temos os cabos coaxiais, que são semelhantes aos cabos que utilizamos nas antenas de TV. Bom, o cabo coaxial tem uma anatomia bem complexa. Nós temos a proteção, que protege o cabo contra as intempéries do tempo, em geral é uma proteção plástica. Nós temos a malha, que reveste o equipamento estabelecendo uma proteção eletromagnética. Nós temos o isolante e temos o condutor central. O condutor central, na verdade, é o responsável por transmitir as informações. O repetidor. O repetidor é um equipamento responsável por ampliar o sinal que é enviado através do cabeamento. Ele garante o comprimento do cabeamento da rede ou do destino, porém não é mais utilizado nas redes atuais devido à grande oferta de switches. Pessoal, entenda o hub como um repetidor. O hub funciona como um amplificador de sinais. Ele regenera os sinais recebidos de um lado para o outro lado. O repetidor, ou seja, o hub, não tem a capacidade de analisar os quadros da rede, ou seja, ele funciona como um simples extensor. Havíamos falado sobre isso anteriormente. Como o hub não é capaz de ler MAC, logo ele opera na camada 1 do modelo OSI. Os hubs são repetidores com diversas portas e transmitem a construção da rede em topologia estrela. 2 motivos para se usar os hubs. Primeiro, criar um ponto de conexão central para os meios de cabeamento e aumentar o número de máquinas conectadas à rede, de forma simples. A outra vantagem do hub é que se um host que estiver conectado a ele falhar, os demais continuarão funcionando. Em compensação, cria um ponto de falha grande, pois se o hub der problema, todos os hosts pendurados nele estarão fora da rede. Já falamos que ele pertence à camada 1 do modelo OSI. Um outro problema do hub não enumerado. O hub tem um único domínio de broadcast. E um outro grande problema, o hub possui um único domínio de colisão. Falamos sobre isso nas aulas anteriores. O hub é o dispositivo mais básico para transmitir quadros em redes Ethernet. Ele não faz absolutamente
Nada, a não ser receber os quadros de uma porta e encaminhar para as portas demais, exceto a porta pela qual o pacote entrou. Bom, então, pessoal, nós temos aí um exemplo de um hub de 8 portas e mais uma porta AppLink, que era utilizada na época para fazer cascateamento. Eu quero frisar mais uma vez, pessoal, os hubs são dispositivos antigos, defasados. Você não vai conseguir mais comprar um hub. Se você tiver a oportunidade de substituir o hub por um switch na sua rede, faça isso o mais rápido possível. Existem dois tipos de hub, os hubs passivos e hubs ativos. O hub passivo não recebe alimentação elétrica, enquanto que o ativo recebe alimentação. Na verdade, pessoal, o hub passivo não passa de um patch panel, um dispositivo que utilizamos para organizar os cabos horizontais da nossa rede. Nós vamos falar sobre o patch panel no futuro. E esse exemplo que mostramos aqui é o exemplo de um hub ativo, ou seja, nós temos aqui uma entrada para a fonte de alimentação elétrica de corrente contínua. Existem os hubs chamados empilháveis ou stackable, onde os hubs são conectados aos outros para que eles possam trabalhar como se fossem um só. Existem os hubs inteligentes, que permitem monitoramento via software, fornecendo relatórios e detectando falhas. No mercado, são encontrados hubs com 4, 8, 16 e até 24 portas. Cada porta é capaz de receber um cabo conectado utilizando o conector RJ45. Existem até hubs que conseguem chegar até 1 gigabit. Eu nunca vi. Eles operam de modo half duplex, como já falamos, e não podem ser usados em redes de 10 gigabits. Os hubs podem ser ligados em outros hubs, estendendo a rede e conectando mais hosts a um único segmento. Quando fazemos isso, estamos cascateando hubs. O problema é que quando cascateamos, estamos aumentando o domínio de broadcast, já falamos sobre isso, e consequentemente, estamos sujeitos a uma probabilidade maior de colisões. Pessoal, existe uma regra para cascatear hubs. Entre um ponto de origem e um ponto de destino, não podemos utilizar mais do que 4 hubs cascateados. Então, nós temos no primeiro exemplo, entre o ponto A e o ponto B, 4 hubs. E no segundo exemplo, entre o ponto A e o ponto B, 5 hubs. Nesse caso, essa rede não vai funcionar. O host A não vai falar com o host B. Bom, se tivermos aqui um host C, bem no hub do meio, A conseguirá falar com C. B também conseguirá falar com C. Porém, A não fala com B. Então, na verdade, a limitação não está em 4 hubs. A limitação está em 4 hubs da origem até o destino. Então, por exemplo, se nós adicionarmos um hub cascateado aqui, da ponta A até aqui, passamos por 3. Da ponta B até aqui, passamos por 4. Ou seja, 4 hubs de uma ponta a outra. E não necessariamente 4 hubs na rede. Entendido? Então, temos a regra 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, 5 segmentos de meio de rede. 1, 2, 3, 4, 5. 4 equipamentos. 1, 2, 3, 4. 3 segmentos de nó. 1, 2, 3. 2 ligações sem hosts, 1 e 2, e um único domínio de colisão. Ou seja, se alguém entrar em colisão aqui, todos os hosts da rede vão enxergar essa colisão. Bom, pessoal, é importante analisar que as bridges, elas são dispositivos que foram criados antes do switch. O switch, na verdade, é uma evolução da bridge. Podemos dizer que o switch é uma bridge multiportas, ou seja, ele expandiu as funcionalidades que a bridge veio trazer. Então vamos ler o slide. A finalidade de uma bridge é filtrar o tráfego em uma LAN para manter o tráfego local e ainda assim permitir a conectividade com outras partes. A bridge é um dispositivo de camada 2 do modelo OSI. Ela se comporta como um repetidor.
porém tem a inteligência de analisar os quadros de camada 2, ou seja, os endereços MACs. Dessa forma, ela não propaga para todos os outros segmentos os dados direcionados ao endereço devido. Pessoal, então temos a bridge como um equipamento comutador e não como um equipamento difusor, como o hub. Existem diferenças entre o switch e a bridge, lembrando que o switch evoluiu a partir da bridge. O processamento dos quadros no switch é realizado no hardware, através de chips especiais, enquanto nas bridges o processamento é baseado em software. Pessoal, existe um chip que processa cada tráfego de cada porta de forma individual do switch. É por isso que os switches são os equipamentos com a menor latência na rede. O throughput é muito maior e o tempo de processamento é diminuído porque ele é individualizado por porta. As bridges podem ter apenas uma ocorrência de spanning tree, já os switches podem ter várias ocorrências. Pessoal, nós ainda vamos falar muito sobre o spanning tree. Vamos entender como o switch permite o uso de mais de uma instância de spanning tree, enquanto que as bridges não permitem essa funcionalidade. As bridges podem ter até 16 portas, enquanto que no switch, basicamente, podemos possuir centenas de portas. Ou seja, qual é a grande diferença? A diferença é que o hardware do switch é dedicado por porta, enquanto que na bridge o hardware é compartilhado. Então, ficam definidas as principais funções do switch ou das bridges da seguinte forma. Primeiro, tanto o switch quanto a bridge são capazes de aprender endereços MACs. Tanto o switch quanto a bridge são capazes de decidir sobre o encaminhamento de um dado a partir de uma porta específica. Os switches e as bridges são capazes de inibir loopings. O looping ocorre quando uma informação que sai de uma porta é enviada simultaneamente para outra porta do mesmo switch, fazendo com que essa informação trafegue infinitamente no equipamento. Os switches tomam as decisões com base nos endereços MAC e os hubs não tomam decisão nenhuma. Devido às decisões que os switches tomam, eles tornam a LAN muito mais eficiente, como já falamos anteriormente. Os switches são equipamentos projetados para suportar tanto half quanto full duplex, o que, em teoria, dobra a largura de banda. Os switches são comutadores, eles aliviam o congestionamento nas redes, reduzem o tráfego e aumentam a largura de banda.